Fala galera, Fabiano Luzes. Depois de um certo tempo sumido, Marcos Dias. Semana passada a gente não pôde fazer, infelizmente, né? Semana passada a gente, por questões também profissionais do tribunal e outras questões também profissionais, a gente acabou não conseguindo bater nenhum papo aqui com vocês. E na semana anterior, meu querido amigo Marcos Dias monopolizou, né? Conversou com várias pessoas e então, essa semana, a gente voltando aí à nossa rotina de um papo aí com vocês, a gente, opa, e meu convidado inclusive acaba de chamar aqui para entrar, a gente optou por essa semana fazer um assunto que foge um pouco do escopo aí do dia a dia, essa questão de MP, lei de pandemia, lei de não sei o quê, falar um pouco sobre algo que aflige de fato muito dos advogados, né, que é a questão da execução, mas não apenas na visão da execução que o Marcos conversou há 2 semanas atrás, uma questão mais de praticidade, a questão de efetividade da utilização dos elementos dos convênios dos tribunais para fins de satisfação do eventual crédito, ou melhor dizendo, a satisfação da execução. E para isso a gente preparou uma semana, até antes de chamar aqui, de botar o nosso convidado aqui na tela, né? A gente chamou uma pessoa que é especialista, dá curso inclusive no assunto, né? Que é meu querido amigo Gilmar, diretor da primeira vara do trabalho aqui de Niterói, que eu vou chamá-lo nesse segundo, né? Feitas as apresentações. Vamos lá. Legal, 55 pessoas, sejam todos bem-vindos. Um beijo a todos. Bem-vindos. Vamos lá, enquanto está conectando. Grande doutor Jorge, um abraço, querido. A última vez que nos vimos foi virtualmente, nas minhas últimas audiências lá na Sexta de São Gonçalo. Bom tê-lo aqui. Gente, um beijo a todos, tá? Só para não. É porque o doutor Jorge, de fato, figura ilustre de São Gonçalo, advogado brilhante. Doutor Alex Chagas aqui também de Niterói, um abraço, querido, também. Gente, é tanta gente boa que a gente fica um monte de tempo sem ver. Um abraço a todos, tá? Um abraço a todos mesmo, de coração. Obrigado aí pela confiança, por acreditarem. Doutora Fernanda também, gente, também um bom de gente, um beijo, tá? Vamos lá, tá todo mundo entrando, a gente vai deixando um beijo para todo mundo que a gente vai vendo aqui. Tô esperando aqui o nosso convidado. Nosso convidado, não sei o que aconteceu, acho que deu algum problema na conexão do nosso convidado. Deixa eu tentar chamá-lo aqui. Gilmar, vou tentar chamar a ti, tá? Só um minutinho. Deixa eu verificar se eu consigo chamá-lo. Carolina Braga, uma das melhores secretárias de audiência do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Beijo para ti. Deixa eu verificar aqui se eu acho meu amigo Jorge. Meu amigo Jorge, perdão. Meu Jorge é meu amigo também, mas meu amigo Gilmar, que é o que eu estou procurando aqui agora nesse minuto. Espera aí. Cadê você, Gilmar? Cadê você? Cadê efetividade? Efetividade. Quando a gente procura, a gente não acha. Manda de novo para mim, Gilmar, querido. Manda, por favor, o convite que eu tento aprovar aqui novamente. Quebra esse galho pro amigo. Vamos lá. Opa. Opa, pediu aqui de novo. Legal. Vamos lá. Agora vai, hein? Gilmar, vamos que vamos, hein? 90 pessoas querendo ouvir você, Gilmar. Vamos lá. Um beijo a cada um de vocês, tá, gente? Legal. Vamos lá. Enquanto ele está entrando ainda. É verdade, tem razão. Mais de 90 pessoas procurando aqui, difícil, difícil de fato. Gilmar, ó, tá todo mundo aqui. Gilmar, cadê você? Eu vim aqui só para te ver, ó. Efetividade, chega aí. Não aparece para mim. Gilmar, tá aqui aprovado, uai. Deixa eu verificar aqui de novo então, peraí. Vamos tentar mais uma vez. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Peraí que a gente vai conseguir. Tenho certeza. Esse negócio aqui do Instagram podia vir na ordem alfabética, né? Ou eu sou burrinho mesmo, não tô entendendo. Né? Porque tem, ó, A, B. Deve ser por ordem de entrada, né? Não sei. Sou analfabeto funcional. E tô sendo educado, né? Porque quem me ajuda é minha filha. Opa, tá aqui, Gilmar. Vou tentar aqui, ó, adicionar. Tô tentando, ó. Fiz aqui diferente agora, hein, Gilmar? Vamos ver. 103, efetividade recusou.
Uai, Gilmar, tá me boicotando, mãe? Isso aqui que você recusou, querido. Vamos lá, de novo, vou tentar, hein? Mais uma vez. Vamos lá, hein? Aperta o de acordo aí. Ué, Gilmar, tá dando recusando aqui de novo, querido. Cadê Gilmar? Boa pergunta. Bom, enquanto a gente vai tentando aqui resolver o problema tecnológico, Gilmar, manda para mim novamente. Gilmar tem que ser pelo celular. Gilmar, tem que ser pelo celular, tá? Uai, mas é engraçado. Gilmar, tem que ser pelo telefone, tem que ser pelo celular, tá, querido? Vamos tentar. Vamos lá. O Gilmar tá mandando aqui de novo. Não sei se ele tá tentando. Vamos lá. Mais uma vez. Marcos Dias, meu querido, um beijo no teu te ver aqui, meu querido amigo. Gilmar, querido, tá recusando. Você deve estar tentando pelo computador, hein? Tem que ser pelo telefone celular, hein? Bom, gente, de qualquer forma, enquanto o Gilmar está tentando aqui entrar, a gente está tentando aqui, a gente vai conversando. Bem, qual é a discussão que a gente pensou para essa semana, tá? Esses três bate-papos aí que a gente vai fazer, ou pelo menos estamos tentando fazer, né, a partir de hoje, amanhã e na quinta-feira. Tá? A gente tentou dividir esses 3 dias em três temáticas que vão no mesmo sentido. Ou seja, o primeiro dia, o bate-papo mais tradicional com vocês sobre, né, localização de devedor e as ferramentas mais usuais no nosso dia a dia, mas tirar algumas dúvidas que eventualmente, Gilmar, deu de novo aqui problema na conexão, hein? Eu acho que você tem que, se você tiver uma outra dinâmica, Gilmar, você manda para mim, entra por um outro canal qualquer. Se você tiver um telefone de parente, se você quiser entrar por ele, não tem problema nenhum. O que importa é você estar aqui com a gente. Tá? Então, enquanto isso, eu deixo explicando para o pessoal. Tá? A nossa ideia nessa semana, então, é, primeiro, conversar com vocês sobre duas temáticas que são mais usuais, que é a localização de devedor e as ferramentas mais do dia a dia. E aí, indo esclarecendo eventuais dúvidas que vocês possam ter, porque às vezes vem centavo no Banco Central, o que é isso? Né? Deu negativo de novo, Gilmar. Então, o primeiro bate-papo vai ser esse. E tratar, né? Ajude a questões. E peço para vocês colocarem o máximo de dúvidas que vocês tiverem, fiquem à vontade, tá? O objetivo aqui, de fato, é trazer esclarecimentos para a utilização das ferramentas de execução, que a gente sabe que é um problema, principalmente depois da limitação do Estado juiz de efetivar a execução de ofício, né? Retirando, obviamente, a questão de juiz postulante ou, eventualmente, contribuição social. Isso ficou um encargo efetivo por parte de vocês, advogados das partes, de requererem o que entenderem pertinente. Né? Então é muito importante que às vezes a gente vê, é verdade, Gilmar, tenta fechar o Instagram, sair e voltar, porque está dando problema. Né? Então o que a gente vai pensar aqui primeiro, pessoal? Às vezes a gente tem discussões de localização. Então a gente vai tentar, até o final dessa semana, né? Estou tentando pelo telefone da Renata. Opa, peraí, doutor Fabiano, estou tentando pelo telefone da Renata. Então, peraí. Vamos ver aqui se deu certo. Tá. Foi. Deu certo? Tá Agora vendo? Foi. Renata Tá certo, pô. Isso daí, rapaz, a gente nada como perseverança. Isso daqui, sabe o que é isso? São 120 pessoas angustiadas querendo te ouvir, Gilmar. Isso que é o fato, rapaz. Tirei aqui tirei o meu, botei o dela aqui. Tá bom, querido. Não, o que importa, assim, a gente vai. Depois a gente até testa no meu pessoal para a gente tentar fazer novamente, porque eu não entendi qual é o problema. Eu confesso. Eu troquei o celular ontem. Então pode ser isso. Mas o que importa é que você está aqui presente, o pessoal estava aqui nervoso, porque de fato é um tema, né, João? Você dá curso sobre o assunto. Você sabe que o pessoal hoje em dia fica assim. A gente, né, você como diretor está acostumado, a gente recebe às vezes uma petição dizendo requer Bacenjude, Renajude, Infojude, CCS, não sei o que, um monte de coisa ao mesmo tempo. Né? E às vezes os advogados, né, e é isso que a gente quer esclarecer, numa petição na angústia, né, de tentar efetivar a execução, acaba causando alguns transtornos, não porque querem, mas é porque o processo acaba ficando mais confuso. Né? É isso que a gente quer esclarecer e tentar mostrar aí, numa forma muito simples e na sua didática, você, professor, mais do que gabaritado, vai ajudar a gente a esclarecer o pessoal. Vou deixar você primeiro se apresentar. Acho que muitos já te conhecem, mas para quem não te conhece, joga a palavra para ti, meu querido. Obrigado primeiro aí pela sua presença, pelo seu tempo.
Obrigado aí, doutor Fabiano. Esquece o doutor, apaga o doutor. Tá bom, Fabiano. Obrigado aí pelo convite, Papo Trabalhista. Eu quero agradecer assim, a doutora Mary Booker, porque é uma corregedora nossa, grande incentivadora da execução aqui no nosso tribunal, né? Doutor André Vilela, a corregedoria como um todo, né? A juíza com quem eu trabalho, que é uma incentivadora. E é um prazer. A gente tentou aí pensar em algumas ferramentas que nós temos acesso, né, restritamente, e outras que estão disponíveis para os advogados, previamente, talvez, ao pedido feito ao judiciário. Então, acho que a ideia é tentar mostrar para eles que, previamente, existem alguns recursos, né, pesquisas que podem ser feitas previamente ao pedido ao judiciário, que vai facilitar o nosso trabalho efetivamente. Então, assim, a gente sabe que existem algumas que se chamam pesquisa de fonte aberta. Eu não sei como é que a gente vai começar. A gente vai começar já falar das ferramentas de identificação do devedor. Como é que eu sou deixa eu até fazer antes de uma pergunta, da gente começar efetivamente na dinâmica, né, que a gente propôs. Eu estava explicando, pessoal, que hoje a gente vai tentar explicar um pouco sobre aquela questão mais beabá da execução, né, que todo mundo sabe né, na ponta da língua. Se perguntava, você me dá uma ferramenta. Quando eu dou dando aulas sobre execução, eu falo, me dá uma ferramenta. O pessoal fala, Juscerja, me dá uma ferramenta. Infojude, Renajude, Bacenjude. Mas às vezes as pessoas não sabem o alcance da ferramenta, né? Pede, a gente fornece, mas às vezes a pessoa não consegue, por desconhecimento, notoriamente, né? Imagina, vamos nos colocar na posição do advogado, né, Gilmar? De 43 até 2017, a execução foi, né, por conta do judiciário. E aí, do dia para a noite, passa para o advogado. Né? É natural que a pessoa não saiba. E nosso objetivo é mostrar para eles que eles têm toda a aptidão. Né? Primeira pergunta que eu faço para vocês, João, antes da gente entrar nos assuntos, você, como diretor de secretaria, que durante, né, o tempo inteiro recebe petições, qual é a sua visão quando o advogado coloca numa mesma petição pedindo todo o rol de possibilidades de convênio? Você acha que isso é saudável ou que isso pode trazer mais morosidade na execução? Eu penso que isso talvez atrapalhe um pouco o processo. Por quê? Porque alguns desses convênios eles só podem ser postulados em momento apropriado. Por exemplo, eu não posso pedir disponibilidade de bens usando o CNIB ou o SIMBA no início da execução do processo. Né? Eu preciso esgotar previamente outros meios para que lá na frente eu possa, então, requerer o uso dessas ferramentas. Então, assim, normalmente, nos treinamentos, eu busco um encadeamento lá do início. Então, vamos começar lá com, né, o passo inicial, que é o Bacenjude, seguir a lógica lá a gente, né, algumas varas, a minha e outras tantas, usam o sistema automatizado de bloqueio bancário, o SAB, que é uma ferramenta muito útil, que independe de o processo prosseguir o seu curso e o sistema continua rodando ali normalmente em busca de recursos financeiros. Então, assim, esse pedido com muitos, né, convênios, ele atrapalha, porque não dá para deferir esses outros que requerem providências anteriores. Eu até uma coisa que eu, quando falo em aula sobre execução, eu costumo dizer, o processo ele é feito numa marcha para frente, né? O processo ele não pode andar de lado, né? Então, ou para trás. E às vezes a gente tem que lembrar que, né, são pessoas, né, que mexem no processo, né? O advogado peticiona e a gente analisa. E às vezes, quando a gente dá uma decisão no processo, por exemplo, o advogado pediu Bacenjude, Renajude e Infojude, vamos ficar no básico, né? E a gente, quando defere, como você bem pontuou, na ordem, a tendência natural é que quando esse Bacenjude venha negativo, eventualmente, que a gente não volte na petição para olhar se tem outros pedidos. Então, automaticamente, vai vir uma petição requerendo, um despacho, requerendo informe outros meios de execução. Por isso que até eu aproveitei para buscar a sua visão, né, de diretor, para explicar para o pessoal e mostrar que me parece que um caminhar natural de pedir sucessivamente, pediu uma, não deu certo, por qualquer motivo, pede a segunda, existem várias, até para saber, inclusive, o momento mais apropriado de, eventualmente, pular uma. Né? Eventualmente, por exemplo, Renajude. Existem vários processos que já mostram que aquele cara não tem um bem. E aí a parte peticiona dizendo, não há que se falar em Renajude porque já foi demonstrado em outros processos. E aí a gente pula para o Infojude para seguir uma linha natural. Não é isso? Beleza, primeiro papo então, pessoal, fica aí uma dica, tá? É claro que vocês podem, se vocês quiserem continuar, obviamente, a gente não está aqui querendo impor nada, a gente só está querendo ajudar. Mas vamos voltar então a uma questão que volta e meia
bem para a gente. Vamos na questão básica, né? Devedor sumido, né? Porque não faz de conhecimento, né? A gente tenta por todos os meios, né? A gente tenta no sócio, a gente cita, a gente faz o que faz. E aí, quando chega na execução, que é o momento que a gente quer dar efetividade ao título executivo, se o cara foi, né, revel, citado por edital, naturalmente, na execução também vai ser. Pergunto para você, dentro do nosso conjunto de convênios, o que é útil para a gente buscar achar esse tal desse devedor? O que você entende e qual é a lógica, por exemplo, de um Juscerja, por exemplo? Então, eu acho que a gente, como eu mencionei no início, a gente tem alguns canais que são chamados canais de fonte aberta. Alguns são extremamente confiáveis. Por exemplo, recentemente, a gente teve aí a incorporação dos órgãos de registro, inclusive das juntas comerciais, no chamado REDESIM, que é a Rede Nacional para a Simplificação de Registro e Localização. Essa é uma ferramenta do governo, né, da Receita Federal, que o acesso é franqueado aos advogados. Então, por exemplo, se eu tenho o CNPJ da empresa, eu nem mesmo preciso fazer o cadastro na REDESIM. Ok, faço a pesquisa pelo CNPJ e ele vai detalhar para mim, inclusive vai me permitir ter acesso ao quadro societário da empresa, o chamado QSA. Mas se eu só tenho, a única informação que eu tenho da empresa é em relação ao nome fantasia, eu preciso me cadastrar. É um cadastro simples, vale a pena para o advogado. Ele vai informar o seu e-mail, o seu CPF, vai ter acesso à REDESIM e vai poder fazer a pesquisa tranquilamente pelo nome fantasia da empresa, vai ter acesso ao quadro societário. É cobrado? É cobrado do advogado? Não, gratuito. É uma fonte aberta, segura, que permite que ele tenha acesso a essas informações. Que seria algo equivalente à pesquisa que a gente faz lá no Infojude, quando a gente pesquisa, quando recupera a inscrição do CPF ou CNPJ. Então, isso, previamente no pedido, facilita a localização, né? No nosso caso, é uma ferramenta muito valiosa. O pessoal está pedindo para repetir o nome. Rede. Sim, sim, S-I-M. M de mamãe. Legal. Isso. Pegou, pessoal? S de sapo, I de índio, M de mamãe. Isso, REDESIM. É uma ferramenta espetacular que vale a pena o advogado, porque ele faz um cadastro simples, tem acesso ao QSA, o quadro societário da empresa. Eu descobri também que a gente aqui no Rio de Janeiro tem um convênio que também é uma rede aberta, mas confiável, que é o da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, que permite pesquisar também CNPJ, e-mail, telefone, nome do sócio, razão social. O endereço é consultas.cge.rj.gov.br. Se botar no Google, bater no Google, Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, também é uma fonte aberta, confiável, que me permite fazer a pesquisa desses elementos que são necessários para regular o procedimento do feito. Então, vale a pena. Legal. A gente também tem algumas fontes que são importantes, que estão abertas. Por exemplo, no nosso caso, junta comercial. O Rio de Janeiro, não. Depende do convênio que nós temos acesso, né? Então, é uma fonte fechada. Mas algumas juntas comerciais permitem o acesso gratuito ao advogado. Por exemplo, Espírito Santo, São Paulo, Goiás. Então, se eu preciso localizar um devedor, um sócio, nesses locais, nesses estados, eu posso me valer dessa fonte segura, fonte aberta, e pesquisar na junta comercial. Uma coisa que eu acho que é muito importante, Fabiano, e a gente precisa levar isso em consideração, é que o advogado, antes de qualquer coisa, precisa avaliar e verificar qual é a natureza jurídica da empresa. Porque se ela é, por exemplo, uma sociedade empresária, uma cooperativa, uma SA, é claro que os atos constitutivos vão estar arquivados na junta comercial. Agora, se se trata de uma sociedade simples, né, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pesquisa lá no RCPJ, no Registro Civil de Pessoa Jurídica. Então, esse pedido facilita a análise pela vara. Então, se eu peço uma sociedade empresária, eu quero pesquisa na junta comercial. Se é uma sociedade simples, por exemplo, eu vou e faço a pesquisa no RCPJ. Mas os colegas vão perguntar assim, mas onde é que eu vejo a natureza jurídica da empresa? Lá na REDESIM, por exemplo. Quando a gente entra na pesquisa do CNPJ da empresa, aparece lá natureza jurídica, sociedade empresária, sociedade simples. Isso facilita aí a pesquisa desse devedor, desse endereço que eu quero localizar.
Essas são, assim, fontes abertas e seguras, oficiais do governo. Eu tenho outras, claro que a gente tem aí outras fontes que eu posso me valer, né, enquanto procuro o endereço do devedor. A mais famosa é o Google, né? A gente tem também o chamado DuckDuckGo, que poucas pessoas conhecem, mas é uma ferramenta útil também. Jus Brasil, que você pode cadastrar o seu CPF lá, o seu e-mail e receber informações de um devedor, qualquer movimentação processual em todo o Brasil, você recebe informação. Opa, esse devedor apareceu, foi incluído no polo passivo. Isso facilita. A gente tem também, aí já são ferramentas que a gente precisa avaliar a confiabilidade, empresas, né, .cnpj.com, que me permite fazer a pesquisa, registro.br, proprietário, se alguém é proprietário de um site. Então, essas, em linhas gerais, são as fontes que eu tenho. Posso pegar uma deixa? Vou pegar uma deixa do que você disse, porque invariavelmente um devedor é autor em outro processo. Então, se ele for autor no outro processo, você também recebe a informação, né? Isso, aí eu posso pedir lá a reserva de crédito no processo que ele é credor. Acontece muito isso no TJ, nas aulas que a gente ministra, alguém fala, eu identifiquei alguém lá que entrou com uma ação contra o condomínio e ele era devedor em outro processo. Exatamente. Pode pedir a reserva de crédito naquele processo. Isso é um recurso útil, né, que vale a pena a gente... Então, assim, a gente pode mencionar essas como sendo fontes abertas. Algumas são seguras, porque, né, são do governo, né? E outras eu preciso aferir aí a confiabilidade. Certo. Agora, a gente tem os nossos convênios, né, que são o que a gente chama aí fontes fechadas, que exigem o credenciamento para acesso. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre elas agora. Com certeza. Deixa eu só antes, mais uma ainda de localização. Existem duas questões. Primeiro, quando a gente procura registro do nome do pai das pessoas, é muito comum que a gente não ache, né? Porque normalmente o registro, nossos cadastros só exigem o nome da mãe, né? Isso é um bullying contra a gente, né, João? A gente sofre bullying do Estado porque não exige que o nosso nome conste. Mas brincadeiras à parte, o Ciel é uma das poucas ferramentas que tem o nome do pai. Verdade. E isso é interessante porque eu já tive um processo que o cidadão foi localizado exatamente em virtude do Ciel, porque localizou onde o pai morava, através de uma pesquisa, e aí o oficial de justiça foi até lá e localizou o cidadão na residência do pai dele. Quer dizer, para as pessoas entenderem que muitas vezes, está na casa do pai, na casa da mãe. Nos nossos cadastros normais, a gente não acha o cadastro do pai, só o da mãe. No Ciel, e eu confesso que eu não me recordo o outro agora, mas o Ciel eu tenho certeza. E outra que eu jogo para ti também, é com relação às prestadoras de serviço público. Principalmente, é uma coisa até que eu questiono o CNJ. A gente já deveria ter um convênio com as telefonias, né, para fornecerem on-time, porque a gente no Rio de Janeiro tem a SEG, né? A SEG fornece. Mas as telefonias né, a quantidade de telefones que a gente tem, e é documento obrigatório quando você compra, né? Um telefone, você apresentar, né, quando você habilita, melhor dizendo, apresentar documento, localização onde você reside, né? Só que esse a gente precisa de ofício, né? Ainda. Para telefonia, né? Ainda precisa de ofício. Mas fica um detalhe também, né? Está fora dos convênios que a gente tem, mas existe uma possibilidade de busca através da expedição de ofício, eventualmente para as empresas de telefonia, né? A gente, nesse caso, tem que se valer do ofício. Vou voltar aqui um pouquinho só no Ciel. Claro. Realmente, como você falou, é uma ferramenta muito útil, porque eu posso, especialmente nos municípios onde a gente teve recentemente o recadastramento, ou o cadastramento biométrico, porque a gente precisou apresentar comprovante de residência. Então, essa é uma pesquisa boa. Eu posso fazer a pesquisa pelo nome, combinar nome mais data de nascimento, nome da mãe, para obter o resultado. E realmente é um convênio. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele depois, porque o fato dele me permitir saber qual é o nome do pai é um fator muito importante quando a gente precisa ir trabalhar a blindagem patrimonial, né? Quando se busca informação, eu preciso dessa informação que o Ciel me disponibiliza. Agora, a gente tem o SEG, né, agora, né, que entrou para substituir, em fase aí de redação do convênio, a gente não tem conseguido acessar, né, o SEG na Turge recentemente, mas deve estar em vias de o convênio com essa empresa também.
Legal, 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 bacana. Olha, a quantidade de dúvidas, o pessoal está tocando Eu aqui um posso. monte de coisa, é muito bacana, porque. Pode, querido, fica à vontade. Vamos entrar, vamos entrar nas ferramentas, né? Fica à vontade, aí o tempo é seu. Então vamos lá. Vamos começar assim. Então agora vamos falar das fontes fechadas, né? Que exigem o credenciamento, a gente precisa de Legal. login, precisa de senha, né? O nosso tribunal, e eu falei isso no início, né? Nossa corregedoria é muito atuante e a gente tem acesso a quase todos os convênios que estão disponíveis, depende do cadastramento pela vara, do magistrado, mas em regra esses convênios estão para que a gente possa usar. Os mais comuns de pesquisa de endereço que a gente tem, vamos começar com o Infojude. Lembrando, aí falando do Infojude, que o RedeSim é um convênio fonte aberta, né, mas que é muito importante porque ele me permite chegar até o detalhamento do quadro societário. Lá no QSA, eu não tenho mais informações além do nome do sócio. Então, nesse caso, será necessário que a vara que se valha desse convênio, o Infojude, pesquisar pelo nome dele para saber quem é aquele sócio e qual é o endereço dele, porque o QSA só traz o nome do sócio, então somente. E aí a gente vai precisar cruzar algumas informações, porque pode ser que seja um homônimo. Mas como normalmente eu tenho mais de um sócio, né, no quadro societário, pelo menos um dele eu vou conseguir acessar. Então, assim, o Infojude é um convênio muito útil e atual, porque todo mundo fez a sua declaração de imposto de renda e entregou agora no final do mês. E todo mundo vai lá e retifica ou ratifica o seu endereço na declaração do imposto de renda. Então, a pesquisa na base de dados da Receita Federal é uma pesquisa confiável, que me retorna quase sempre um resultado positivo. Lá na Receita Federal, eu tenho a possibilidade de usar um recurso chamado Recuperar INI, que é o número de inscrição. Eu posso pesquisar tanto pelo número de inscrição no CPF quanto no CNPJ. Aí poucas pessoas sabem. Eu também posso fazer a pesquisa tão somente pelo título de eleitor. Eu não tenho nenhuma informação. Claro que o título de eleitor é o mais difícil, né? Mas eu não tenho nenhuma informação, mas eu tenho o título de eleitor e só com o título de eleitor eu consigo identificar quem é o sócio, qual é o endereço dele. No mais, se eu tiver o nome do sócio, em algumas situações, se tiver homônimo, eu preciso cruzar essa informação, talvez com o nome da mãe, né, para poder fazer o cruzamento. O sistema também me permite filtrar, por exemplo, por estado e município. Eu encontrei um homônimo, João da Silva, eu vou encontrar não sei quantos. Se eu tiver o nome da mãe, eu filtro e ele vai me trazer o resultado. Mas eu não tenho o nome da mãe. Mas esse só reside em Niterói. Então eu vou lá, combino nome, mais estado e município Niterói. E eu vou conseguir obter a informação. Da mesma forma que eu faço com o CNPJ. Eu tenho o CNPJ da empresa. Posso fazer a pesquisa pelo CNPJ, pelo nome empresarial, posso pesquisar pelo nome fantasia e mais, posso pesquisar pelo CPF do responsável. Acho que deu uma... Não, tua voz está saindo. Deu uma travada, mas tua voz está saindo. Acho que a imagem... A imagem que travou, um pouquinho, mas... voltou. Tá me ouvindo? Voltou. Vamos lá. Então, assim... Deixa eu fazer o seguinte, pessoal. Vou pedir desculpa. Eu vou... Vai lá, Tá me ouvindo? Pode. Voltou. Em relação ao Infojude, eu posso pesquisar o CPF do responsável. Essa informação, a gente vai tratar de amanhã, talvez, é muito útil na possibilidade de pedir a desconsideração inversa da pessoa jurídica. Porque eu faço a pesquisa pelo CPF e descubro se aquele mesmo sócio é sócio de uma outra empresa. Várias decisões favoráveis nesse sentido, previsão legal na CLT, no CPC, então é um recurso muito útil. Mas, via de regra, para pesquisa de endereço, o Infojude está em primeiro lugar, a meu ver. É o mais confiável, até por conta da atualização da declaração de imposto de renda. Ok? Bacana. Infojude, olha só, pessoal, só para vocês tomarem nota aí, nós já falamos da questão dos convênios, falamos da possibilidade de vocês, advogados, fazerem as pesquisas, falamos da possibilidade de vocês cadastrarem CNPJ, CPF,
no Joe Brasil, para vocês poderem fazer, eventualmente, observarem movimentações, seja como ativo, seja autor e réu. Falamos sobre, tocamos um pouco no assunto sobre questões de concessionária de serviço público. Anota aí, porque é muita informação importante, pessoal. Deixa a questão do CNH, pessoal, nós vamos falar do CNH no último dia. No último dia a gente vai falar só sobre os assuntos mais polêmicos, né? Vou aproveitar aqui, explorar bastante o João para a gente falar sobre CNH, passaporte, restrição de cartão de crédito. A gente vai falar disso tudo no último dia. Pode deixar que a gente não vai esquecer. E aí, uma pergunta para você. Não, pode ter certeza que não. Está anotado aqui para a gente falar. O InfoJude... A gente até volta depois a tocar no assunto do InfoJude para outras informações a respeito de restituição de imposto de renda. Não, mas eu acho que a gente pode deixar isso para depois. Eu não sei se você tem mais alguma dica, né? Claro que a gente não vai exaurir, né? Pessoal, deixa eu até deixar claro, a gente não vai conseguir exaurir todo o conteúdo de execução. É impossível fazer isso. E eu até já adianto para vocês, eu ia falar no final, mas Gilmar tem um curso específico sobre efetividade que, é muito mais calmo sobre isso, né? Depois a gente dá o bizu, né, com mais calma, tá? Mas o objetivo aqui é só mostrar para vocês que existe uma luz no fim do túnel. Eu não sei se é um trem vindo na minha direção, se é uma lanterna, se é uma luz forte ou se é uma vela, né? A gente vai descobrir isso pesquisando, né, João? Isso. Fabiano, vamos lá, toca a bola. Outro também que é muito útil, aí eu alisto aí em segundo lugar, é o próprio Bacenjude. Legal. Quando a gente fala de Bacenjude, a gente fala só em bloqueio, né? Pesquisa de ativo financeiro. Mas o Bacenjude também é uma ferramenta que me permite identificar e pesquisar o endereço de um CPF e o relacionamento bancário que ele mantém. Então, por exemplo, vamos imaginar que alguém ainda recebe o seu talão de cheque, seu cartão de débito, recebe lá o seu cartão de crédito, ele tem interesse em manter o seu endereço atualizado lá no Banco Central, né, perante a instituição financeira. Eu tenho um recurso, né, o sistema nos permite usar a aquisição de informação, que é um módulo diferente do bloqueio judicial. Então, eu vou lá, entro com os dados, o CPF do pesquisado, e o importante o retorno da instituição financeira fica limitado a 3 endereços. Há quem diga que o primeiro endereço é o mais atualizado, mas o retorno, a resposta, são 3 endereços que o banco, o Bacenjude, me traz da sua base de dados. Então, assim, InfoJude em primeiro lugar, Bacenjude, pesquisa de endereço em segundo lugar, que é um sistema que facilita bastante. Já falando do Ciel, né, que a gente mencionou, também é interessante, especialmente por conta aí do cadastro biométrico que foi realizado, né? Então, esses dois aí são, em primeiro lugar, InfoJude, em segundo lugar, a gente tem aí o Bacenjude também, que traz o endereço do executado. Bacana, bacana. Lembra de mais algum? Porque é claro que lembra, né? Então, vamos embora. Renajude, talvez seja interessante aí como terceiro lugar, porque ele é útil quando você teve aí uma compra e venda de veículos. Então, se você fez uma transação de veículos, esse sistema vai me permitir trazer esse resultado. Então, eu faço a pesquisa lá. Posso fazer a pesquisa, por exemplo, vi lá o devedor dirigindo um veículo, né? Pode ser, claro, aí tem outras implicações. Mas vamos imaginar que aquele veículo esteja em nome dele. Eu só tenho a placa do veículo. Eu vou lá, entro com a placa do veículo e consigo pesquisar, por exemplo, outros dados do veículo, inclusive o seu próprio endereço, se tiver o nome dele. Ah, não, eu tenho só o CPF do devedor. Entro na base de dados do Renajude com o CPF e ele vai me trazer também a informação do endereço desse devedor. Mais uma ferramenta que é o Renajude. E agora a gente teve mais uma novidade com a versão 2.0 do Serasa Ajude, que já está disponível desde fevereiro deste ano, que me permite também consultar diretamente na base de dados do Serasa Experian o endereço do devedor. Então eu coloco lá, claro, a gente está imaginando que ele está incluído lá na base de dados, né? A gente sabe que um dos convênios que a gente tem, a inclusão do devedor, né? Negativando lá o seu nome, mas esse é um módulo diferente do Serasa. É saber qual é o endereço desse devedor que está incluído lá no Serasa. É um módulo da versão 2.0, disponível a partir de fevereiro, que me dá esse endereço do devedor. Eu vou lá, preencho... Deixa eu até fazer
Pode falar. Fazer só uma ponte, Marco, com relação ao Serasa Ajude, porque eu trabalhei durante 18 anos na iniciativa privada. Então, o Serasa automaticamente, é muito comum que o Serasa compre ou tenha troca de base de dados. Eu não sei como é que vai ficar depois da lei de proteção de dados, né? Eu confesso que, né, depois, né, de estar dentro do tribunal, eu não me interesso tanto mais no assunto como me interessava quando mantinha relação contratual com o Serasa. Mas é importante todos saberem que todas as vezes que uma pessoa compra um produto, né, é natural que você, na empresa, faça o preenchimento dos dados. E o Serasa, ele tem uma facilitação de preço, de precificação, por exemplo, eu como cliente contratando o serviço da Serasa, eu pago um valor de, exemplo, de R$ 10 a consulta. Tá? Eu vou pagar R$ 5, quase metade do preço, se o meu sistema se comunicar com o Serasa exatamente para essa atualização. Por isso que a informação do Serasa é uma informação tende a ser muito atualizada. Por isso que isso que você está dizendo é muito importante para o pessoal que está acompanhando a gente. Porque a informação do Serasa, ela tende a ser uma atualização on time, porque se eu mudar agora e comprar um novo produto, eu vou atualizar e o Serasa no mês seguinte já está me reportando essa informação. Então é muito valiosa essa informação que você acabou de passar para o pessoal. Bom, eu acho que como fonte de pesquisa de endereço, a gente basicamente são esses, né? Porque assim, eu lembro sempre lá nas postagens que eu faço lá na efetividade da execução, a gente tem lá o artigo 256 do CPC, parágrafo 3º, diz que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre o seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionários de serviço público. Então, assim, é importante que esses caminhos sejam trilhados para que o juiz possa deferir a citação do devedor por edital, para iniciar uma nova fase do processo. Agora, com a penhora, né, através do Bacenjude, o sistema automatizado de bloqueio bancário, o Sisbajude, que já vai entrar a partir de setembro, né, vai substituir o Bacenjude, que a gente vai falar sobre isso depois também. Então, esses momentos prévios, né, de consulta, de pesquisa, são importantes porque vão permitir, se for o caso, citação por edital do devedor, né, e aí o prosseguimento regular da execução. A partir daí, com o leque, abrindo-se o leque aí de outras ferramentas, que a gente vai desenhar também a partir de agora, né, como o Bacen e outros mais que a gente, que efetivamente podem permitir aí a satisfação do crédito, que é o que se busca, né, em última análise, né. Exatamente. Gilmar, a gente deve ter mais uns 22, 25 minutos. Vamos falar um pouquinho agora sobre a perspectiva de constrição, né? Porque a gente falou do Renajude e do Bacenjude pela ideia da informação, né? Mas vamos pensar talvez na temática que todo mundo lembre, né? Porque normalmente quando a gente fala de Renajude, a pessoa lembra de carro, mas de carro não no sentido da informação que o carro traz, mas sim da constrição daquele carro, né? Qual é a tua visão? Primeiro, pessoal, lembrando, né, o Renajude você não tem apenas e tão somente o bloqueio do carro no sentido de não venda, você tem circulação, você tem outras modalidades. E é interessante, o pessoal às vezes pergunta, mas a circulação tem algum resultado prático? Depende muito do tipo de negócio, né? Eu tive uma situação uma vez de uma execução em Niterói, eu estava em Niterói, na terceira vara de Niterói, e a execução estava parada e era uma empresa que fazia transporte. Então a gente não estava interessado em penhorar o patrimônio, ônibus ou van, estava preocupado em fazer com que o cara pagasse. O que a gente fez? Bloqueou a circulação daquele carro. No dia seguinte, peticionaram pedindo um acordo. Então, assim, é importante que as pessoas consigam um pouco, às vezes, pensar um pouco fora da caixa. Eu costumo dizer que execução é a arte de encher o saco alheio, no bom sentido. Você está querendo encher o saco do cidadão para ele pagar algo que ele não deveria nem você estar buscando, ele deveria pagar por vontade própria, né? Então, quando você é aquele cara que né, vai atrás, você, de tanto, entre aspas, empentelhar o juízo daquilo, ele vai pagar. Né? É claro que parece fácil, mas não é. A gente sabe que não é. Né? Se fosse isso, de 70% não estava aí. Né? Prescrição intercorrente, renúncia, ou, bom, o que seja, né? Parado aí sem a gente efetivar. O que a gente quer mostrar para as pessoas é que o número pode continuar grande, mas ele pode ser mais fácil ou menos oneroso, ou menos trabalhoso do que a gente imagina. Às vezes a gente pinta o quadro de uma forma pior do que ela é, né? O Detran, assim, a gente... eu, particularmente, né, e a juíza com quem eu trabalho, a doutora Roberta Carvalho, a gente lá sempre opta pela opção de circulação, que envolve aí
a restrição total, né? Envolve a transferência e envolve também a movimentação do veículo de um modo geral. Isso eu acho que é uma medida importante, por quê? Porque, como você te falou nesse exemplo agora, se o veículo parou, né, por alguma razão, ele, de alguma forma, ele vai se empenhar para fazer o pagamento do débito, né? Então, Exato. assim, a gente tem a opção lá no Renajude, uma delas é a restrição total, a outra não, eu só não quero que haja transferência do veículo, vou lá Exato. e assiná-lo que seja dessa forma. Uma coisa muito importante, que a gente ainda não tem aqui, pelo menos no Detran do RJ, que eu acho que é importante, é que alguns Detrans permitem que se faça, por exemplo, vamos imaginar, eu comprei um veículo e eu tenho aí 30 dias para fazer a transferência dele, ok? Não faço a transferência no prazo de 30 dias, que é o prazo legal. Se eu realizar uma pesquisa lá no Renajude com o CPF, eu não vou encontrar, porque aquele veículo está vinculado ainda ao CPF de uma outra pessoa. Alguns Detrans permitem que se faça a pesquisa na comunicação de venda, alguns chamam de alegação de venda. Então, São Paulo, Mato Grosso do Sul, você consegue entrar lá no sistema e verificar se houve a comunicação de venda do veículo. Então, aqui no nosso caso, ainda é necessário se fazer um ofício. Se for o caso, eu posso fazer a pesquisa, não vou encontrar o devedor, mas tenho certeza, por exemplo, porque alguém trouxe essa informação para mim, de que aquele veículo foi vendido. Então, um recurso que eu tenho usar esse caminho de comunicação de venda, de pesquisa de alegação de venda, para saber se esse veículo foi realmente vendido para um terceiro. Mas vale a pena, acho que vale a pena realmente fazer aí a restrição de circulação, né? Bacana, eu também acho. Eu acho que é a que dá mais efetividade, principalmente pelo teor do negócio. Agora, tende a ser, e isso é fato, né? Tende a ser a pesquisa para fins de constrição menos efetiva, pelo menos é o que eu percebo. Porque normalmente você tem diversos bloqueios no mesmo bem, né? Então, pelo menos o histórico que eu vejo, não sei, o pessoal perguntou onde você era diretor, na primeira vara do trabalho de Niterói, né? Onde o Mar atua. Então, pelo menos é onde eu verifico normalmente. Não sei o que você pensa. De qualquer forma, assim, eu acho que vale aí a reflexão do pessoal, que o Renajude primeiro, não é só para bloqueio do carro. É para bloqueio e para prestação de informação. Segundo, na bloqueio do veículo, você tem o bloqueio de venda e você tem o bloqueio de venda e de circulação. De circulação é, de fato, o mais relevante e é o que causa normalmente o transtorno, até porque, eventualmente, se esse cidadão for parado na rua, essa informação fica lá registrada. Se a polícia, eventualmente, numa blitz daquela, de uma lei seca, uma bobagem, por exemplo, que não está buscando e eventualmente encontrar isso na informação, o carro pode ser, inclusive, ainda gera mais um custo, né? Porque ainda tem que pagar o valor do guincho, diária do carro no depósito. É um problema danado, né? Mas, eu acho, fala, Felipe, pode falar. Ainda em relação a isso, é bom sempre lembrar assim, que há informação na base de dados do Detran de que se o veículo se encontra com gravame de alienação fiduciária. É só para lembrar que a alienação fiduciária não obsta, né? Até porque a gente tem previsão legal contra a possibilidade de direitos aquisitivos. Eu não posso penhorar o veículo, mas eu posso penhorar os direitos aquisitivos derivados dessa transação. Há algumas situações, parece que há uma perspectiva de que, com a atualização no futuro do Renajude, a gente tenha mais detalhes sobre, por exemplo, eu fiz um financiamento em 60 vezes. Quantas parcelas eu já paguei das 60 no meu financiamento? Pode ser que eu tenha efetuado o pagamento de 40 parcelas, por exemplo. Então, eu já tenho um valor significativo que me permite fazer a penhora desse direito aquisitivo que eu tenho. Talvez tenha que mandar um ofício para o banco, né? Sei lá, é um veículo que foi adquirido em 2013, foi a alienação fiduciária. A gente passou bastante tempo. Será que esse financiamento já não está quase na iminência de ser quitado, né? Então, eu posso lembrar desse detalhe. Não obsta que haja realmente a penhora do direito, né, aquisitivo derivado aí dessa compra e venda. Até porque, eventualmente, a depender do caso concreto, pode muito bem o próprio... É uma situação muito pouco usual, né? Mas pode muito bem o credor de um crédito trabalhista
optar por realizar o pagamento da diferença, como você bem disse, como ele é credor do crédito, ele é credor do crédito é ótimo, né? Mas ele pode se tornar, fazer a constituição desse crédito, ele pode muito bem complementar o pagamento e ficar com bem a adjudicação, Isso. por exemplo. Né? Então você tem várias possibilidades que eu costumo dizer, é porque a adjudicação é uma coisa muito mal vista na justiça, e eu entendo, porque normalmente meus nossos colegas aqui de advogados vão ficar tristes com o que eu vou dizer, mas é só para assim, enxergarem a adjudicação como uma forma. Eu sei que isso prejudica até a cobrança do cliente com relação a honorários, né? Mas não desprezem a questão da adjudicação. Eu vejo muitas vezes desprezo à adjudicação por conta da praticidade para fim de receber os honorários, e às vezes você só está postergando algo que não vai receber. E aquele bem estava ali. Uma vez eu vi um processo que assim, era um carro, era um caminhão que valia R$ 160 mil. A minha intenção era fazer um acordo de 3 processos de adjudicação para os 3 serem sócios do carro. E aí não houve a intenção de fazer. O que aconteceu? Na próxima audiência, o carro já estava cheio de constrição e aí a gente não conseguiu mais caminhar. Quer dizer, perderam uma oportunidade quando o carro estava livre, leve e solto para fazer aquilo e não toparam. Quer dizer, uma pena. Mas, legal, a gente falou do Renajude. Vamos para o tal do Bacenjude um pouquinho? Porque senão eu estou com medo que a gente... É tanta informação que você passou aqui. O pessoal está aqui delirando. O pessoal vai ficar gravado. Prometo. Palavra de escoteiro. Todas as 3 vão ficar gravadas aqui, tá? E o contato do Gilmar, efetividade na execução. Não é isso, Gilmar? Isso. Tá? Isso Procura lá o perfil do Gilmar no Instagram, que tem lá todos os detalhes. Depois eu vou conversar com ele outras questões também para verificar. Mas o que a gente está conversando aqui é nada versus o que pode ser explorado numa coisa muito mais calma. Vocês não têm a menor dúvida disso. Mas a gente sabe que o que está sendo falado aqui vai ser muito útil para vocês, pode ter certeza. Vamos falar do Bacenjude agora um pouquinho. Bacenjude, no final das contas, o pessoal fica nervoso. Né? Bacenjude, a gente deu aquela ordem. Nem falando do SAB, não, né? Deu a ordem e voltou 0. O pessoal, às vezes, fica pensando... Ou voltou pior, voltou 1 centavo. Né? Aquele centavo que o pessoal... Tem até muito juiz que não sabe disso. Hein? Né? Quando volta 1 centavo, o pessoal, a princípio da efetividade, da efetividade da execução não faz nenhum sentido. Para que eu vou ficar com 1 centavo bloqueado e libero? Conta para ele, Gilmar, o que esse centavo é? O que ele pode ser, né? Então normal, a gente tem aí uma opção no Bacen desse 1 centavo que me permite fazer o bloqueio de ativos não precificáveis. Então, assim, às vezes um colega perguntou assim, eu recebi aí uma dúvida que um colega teve, né? Eu recebi fiz um bloqueio, apareceu 1 centavo lá. O que eu faço? Desbloqueia? Não desbloqueia. Pede para transferir. Porque, nesses casos, o banco tem 30 dias para responder essa informação. Normalmente, são aqueles bens que eu não consigo precificar naquele exato momento. Né? Então, ação, cota de fundo. Depende de uma liquidez. Mas o banco vai responder em 30 dias. E aí eu posso tomar outra providência. Posso mandar leiloar esses bens, por exemplo. Né? Então, essa é uma pode transferir titularidade? Realmente transferir, se for o caso. Às vezes, vale a pena, ao mesmo tempo em que se faz eu vi até uma matéria sobre isso, ao mesmo tempo que se faz a penhora desse ativo não precificável, já comandar para que ele seja vendido. Então, eu recebi a informação, mando vender, para que não haja mais ainda depreciação desse ativo financeiro, desse ativo não precificável, entendeu? Isso é uma coisa importante. Também acho que, assim, claro que para as varas que usam o sistema automatizado de bloqueio bancário, a vantagem é significativa, porque a gente vai lá, é claro que é um sistema, para quem tem carro automático e automatizado, sabe bem a diferença. Infelizmente, a gente também precisa alimentar o sistema, né? Cada 48 horas lá renova, mas ele fica rodando lá direto, não tem problema. Então, a gente, na nossa vara aqui, a gente tem 400, 500 processos rodando com o sistema automatizado de bloqueio bancário. Normal. Isso não impede que o processo continue seguindo o seu fluxo normal. Então, assim, vale a pena realmente usar esse recurso. A vantagem do SAB em relação, por exemplo, a gente sabe que quando eu vou fazer lá a pesquisa no Bacenjude, uma informação que a gente sempre passa para os advogados, doutor, na pesquisa do Bacenjude, para maior eficiência, a ordem deve ser preenchida só com a raiz do CNPJ, porque a gente sabe que o CNPJ é composto por 14 dígitos. Os 8 primeiros
representam a raiz do CNPJ. Então, por que isso é importante no Bacen? Porque ele vai pesquisar não só a filial, mas também vai pesquisar a matriz. Isso Eu aí. não limito a minha pesquisa. O SAB, a vantagem do SAB é que ele pesquisa a matriz e filial. Mas para quem usa muito o Bacen Jude, só o Bacen Jude, então vai informa lá a raiz do CNPJ com os 8 dígitos do CNPJ, que a sua pesquisa vai ser muito mais efetiva. Eu trabalhei muito tempo, né, Gilmar, como gerente financeiro, e esse tipo de falha, eu vou colocar como falha, é percebido pela parte dos gestores, não tenha dúvida disso. Quando você tinha, por exemplo, no passado isso talvez fosse ainda mais simples, né? Quando você percebia que somente a sua matriz, por exemplo, estava sendo bloqueada, as empresas transferiam para as filiais. Né? E não há nenhuma ilicitude, deixando muito claro, não é ilícito fazer isso. A questão existe alguém procurando dinheiro e o outro está colocando numa conta que é, entre aspas, acessível ao Bacen, né? Então, quando você transfere, ato contínuo, se você colocar apenas e tão somente a matriz, você não consegue bloquear a filial e vice-versa. Né? Por isso que essa informação é muito importante da questão, da importância de bloquear o raiz, né, do CNPJ, que você alcança todas. Por exemplo, uma empresa multinacional que tem 200 filiais. Se você colocar só os 8 primeiros números, você vai pegar todas as filiais que tenham conta corrente. Inclusive, é verdade. Não é isso? Vale a pena fazer. Vale a pena. Legal. A gente... pode falar, querido, pode falar. Não, só para lembrar que a gente, em setembro, melhora mais aí o Bacen Jude com a entrada do Sisbajude, né? Que aí há a perspectiva de penhora de criptomoeda, né? Criptoativo, boa, estava anotado aqui. A gente vai falar sobre isso depois também. Eu deixei essa questão da criptomoeda, foi muito boa lembrança. O doutor Ivan de São João de Meriti, um abraço para os nossos amigos de São João de Meriti, já deixou aqui a pergunta. E como eu faço com Bitcoin e tal? Vamos conversar sobre isso, pessoal. Mas isso é muito moderno. Vamos ficar ainda na época mais do papel. A gente está numa evolução. Vamos começar do mais simples para chegar no final trazendo esses assuntos mais polêmicos, CNH e tal. A gente vai falar disso. Outra questão também importante. A gente falou de 1 centavo, que é a questão do não precificado. Pessoal, atento a isso, tá? Não impede transferência de titularidade. Eu deixo muito claro para vocês, porque se o cidadão bloqueado tiver, por exemplo, uma cota de CDB ou de CDI, esse valor, esse ativo tem que ser liquidado, como o Gilmar falou. Mas você pode, eventualmente, o juízo pode determinar, para fins de adjudicação, a transferência do crédito que era do devedor para você, credor, e você passa, obviamente, a ter pago parcialmente ou a totalidade da execução. Preste atenção que isso é uma dica muito, 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 muito importante. Gilmar, factoring. Bacen Jude pega factoring? Então, não. Porque o pessoal acha que sim, né? Muita gente acha que pega, não pega. O que a gente tem agora aí, mais recentemente, a gente começou a conseguir atingir alguns bancos virtuais. Uhum. Então, podemos citar aí uns 2, 3 que a gente já consegue. A gente até fez uma pesquisa ao Bacen para que ele informe exatamente quais são os bancos virtuais que são atingidos pelo comando através do Bacen Jude. Porque há quem diga que com o Sisbajude a gente tem aí uma ampliação, mas na carta compromisso não aparece essa informação de que ele vai buscar também em todos os bancos virtuais. A gente tem aí alguns que a gente já consegue obter o resultado, o Nubank é um deles. A gente teve agora, recentemente, o XP Investimento, também conseguimos fazer bloqueio. Mas há uma jogada, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a questão do factoring, mas há uma jogada muito grande em relação à questão do factoring, o que dificulta muito a penhora. Algumas, a gente vai ver sobre isso depois, mas assim, em tese não, a gente não consegue. Exatamente. Amanhã eu vou até contar a minha experiência. Quem já foi meu aluno sabe que eu conto sempre. O pessoal vai saber um pouco, né, o pessoal de fora vai saber a minha experiência quando trabalhei em empresa fazendo uso de serviço de factoring, né? Já está há muito tempo isso, né? Já tem 7, 8, 9 anos atrás. Como é que o uso da factoring pode ser um meio para você fazer blindagem patrimonial? É muito comum, até porque ela está fora do alcance do Bacen, então quer dizer, você não consegue buscar. Então gera um monte de dificuldades e aí a gente vai conversar depois para explicar como é que isso funciona para você buscar essa questão depois. Outra questão também no Bacen. É muito comum que a gente tenha aquelas contas calção, conta... que você está fazendo um financiamento e você tem que deixar uma parte das suas duplicatas lá, né?
Então, a duplicata, quando é paga, cai numa conta que é uma conta que garante o banco. Não garante, não é a nossa. Essa conta também não é alcançada pelo Bacen. Não é. Ela equivale ao cheque especial, né? Ao Exatamente. Que se disponibiliza, né? Exatamente. Dizer, pode falar. O cliente possui uma renda lá no valor Y, contrata com uma instituição financeira uma operação do tipo conta garantida e utiliza essa conta para movimentação de ativos e começa e faz, né, recarregando essa conta na medida em que ele vai recebendo dos seus devedores. Exato. Isso aí é bem complicado mesmo, apesar da previsão do Bacen de atingir a conta garantida. Mas como ela é um crédito disponível, é difícil conseguir isso, muito difícil. E o banco não quer que você acesse aquilo, porque aquilo é garantia dele no empréstimo, né? A gente diz que isso são as principais tipologias de burla às ordens de bloqueio via Bacen Juros. Exatamente. Tanto é. E para esse caso, normalmente, pessoal, assim, também, por mais que a gente não consiga pelo Bacen, por ofício, por determinação judicial, o banco é obrigado. Até porque o crédito trabalhista é privilegiado, até se a gente tivesse uma falência, ele é privilegiado versus o crédito do banco. Então, por ofício, o banco é obrigado a disponibilizar aquele recurso. A gente tem até algumas decisões nesse sentido, em que não se conseguiu comprovar que a disponibilidade da conta garantida decorria dessa transação feita com a instituição financeira. Então, a gente tem essa operação, né, tipo conta garantia, antecipação de recebíveis também, que é uma outra, algo muito comum. Só para eu... vai terminar já o nosso prazo aqui, né? A gente deve estar mais uns 2 minutinhos, acredito. Daqui a pouco a live vai aparecer aqui dizendo que faltam 2 minutos. Mas vamos lá. Se faltar coisa, a gente começa amanhã do Bacen de novo. Eu vou só lembrar aqui uma experiência, até contei outro dia no curso que eu ministrei. Fui numa padaria tradicional aqui de Niterói, fiz uma compra e pedi a nota fiscal, com fiscal. Qual não foi a minha surpresa quando no cupom fiscal? Então, assim, meios que eu posso utilizar, quem é essa pessoa física que está recebendo esses valores, né? Então, assim, são caminhos que eu posso trilhar na execução para poder satisfazer o meu crédito. Eu estou até anotando isso daqui para falar amanhã também, que tem um monte de coisa que a gente vai conversando, que eu vou lembrando, que várias coisas para a gente conversar, para dar um monte de dica aí para o pessoal. Gilmar, assim, com relação... Eu acho que a gente falou, né, Bacen, falamos de aplicação, falamos das contas garantidas, que o pessoal pode pedir por ofício, falamos dos investimentos, falamos... Eu acho que a gente, basicamente, até para não começar nenhum assunto que vá demandar mais tempo, eu acho que é o básico do básico do básico, né, que é aquele beabá da execução, a gente falou. Não sei se você lembra de algo. Não, acho que se faltar alguma coisa, a gente complementa amanhã. Pessoal, então já fica a dica para vocês, né, nesses 2 minutos que estão faltando aqui. Primeiro, acesse o Instagram do Gilmar, efetividade na execução. Um amigo nosso aqui, faltando 2 minutos agora, um amigo de São Paulo pediu. Amigo de São Paulo, não vi seu nome aqui agora, desculpa por não ter memorizado. Um abraço para ti, obrigado pela confiança. Vai lá no Instagram do Gilmar, acompanha, que ele está sempre com dicas boas falando sobre o assunto. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer questão, amanhã nós vamos falar sobre outros assuntos. Nós vamos falar amanhã sobre essas ferramentas que vocês, de repente, nem sabem que existe. CCS, DOI, disponibilidade, Simba. Qualquer coisa a gente complementa aqui com mais alguma coisa. Dúvidas, se não quiserem deixar para a hora, mandem pelo direct, que eu vou anotar e eu vou sabatinar, eu vou explorar o Gilmar nesses 3 dias. Vocês podem ter certeza absoluta que ele está aqui, vai ser muito prazeroso esses 3 dias de conversa. Não é isso, Gilmar? Muito bom. Obrigado aí pelo convite, obrigado a todos aí pela assistência, participação, e a gente está à disposição aí para ajudar naquilo que for possível, né? Bacana, querido. Obrigado mais uma vez, Gilmar. Obrigado de coração pelo seu tempo. Amanhã a gente já sabe, não deu certo num, a gente já vai para o outro rapidinho e resolve. Pega da minha esposa, que é servidora também, né? É isso aí. Tá bom, deixa um beijo para ela. Isso é bom, tá? Muito obrigado, tá? Boa noite. Tá bom, querido. Aí, tá? Um abraço para ti, tá? A gente se vê amanhã. Galera, um beijo para todos. Obrigado aí, tá? Vai ficar salvo. Divulguem, mandem pro pessoal a informação. Nosso objetivo aqui é levar informação para vocês, tá certo? Beijo a todos. Gilmar, grande abraço para ti, querido. Beijo a todos aí também. Tchau, boa noite.